Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, ela traz para nós um desafio, o desafio da misericórdia, ou seja, acolhê-la e começar uma vida nova a partir deste amor que me tocou. Parece um desafio simples, mas o fato é que há tanto tempo nosso coração é dividido, que por tantas vezes nós não lutamos contra o pecado que nos separa de Deus, o fato é que nós temos muitas estruturas compostas na nossa vida, onde longe de Deus as coisas são mais fáceis, que quando o desafio de viver perto de Deus e com Ele compor uma vida nova se apresenta, nós ficamos meio perdidos. Nós ficamos meio sem rumo, por uma razão muito simples. Precisamos reaprender a vida amando como Deus nos amou. E é por isso que a misericórdia é um desafio. Acolher a misericórdia e começar essa vida nova a partir do amor que me tocou é um desafio. E nós entendemos esse desafio, sobretudo no Evangelho de hoje, que apresenta Jesus ensinando e sendo provado. Diante do contexto de uma pecadora pública, seu olhar vai à raiz da lei. Seu olhar vai à raiz da lei que lhe foi solicitada pelos fariseus e mestres. Moisés diz que nestes casos a mulher deve ser apedrejada. Jesus não deu uma resposta como eles queriam. Ele parou, refletiu, e depois, quando insistiram em cumprir o apedrejamento, Jesus questiona, ele vai ao amor que é a plenitude da lei. Ele vai olhar para a pecadora e para os acusadores e dar a eles a mesma escolha da parte de Deus. Eu te quero. Eu te quero acusador, eu te quero acusada. Eu te quero acusador, eu te quero pecador, eu te quero pecadora. Diante da autoridade de Jesus, cuja palavra alcançou o interior de cada um daqueles ali, um a um foi saindo de cena e por fim deixaram a acusada sozinha. A pecadora que ficou por último ouviu a sentença, a palavra que vale para todos: vá e não peques mais. Sabe, o ensinamento de Jesus, ele explica a sua missão entre nós. Na segunda leitura, São Paulo dá uma nitidez disso. Ele nos alcança. Como assim? Ele vem à distância que eu criei do pecado, e não é uma distância que se mede com decímetros, metros, hecatômetros, decâmetros, quilômetros. Não. É uma distância que se mede por uma vida onde Deus não tem espaço. Onde eu considero Deus muitas vezes um colaborador VIP, mas não dou espaço para Ele participar das decisões ou me dirigir posturas, ser o norte das minhas escolhas. Aqui medimos a distância. Nós não damos acesso a Deus e Deus me alcançou. É interessante, não? Porque Ele, na distância em que fomos longe por causa do pecado, Ele se aproxima e fala para restaurar e conduzir a uma vida nova a partir da misericórdia. E como sabe que somos fracos, Ele caminha conosco. A última coisa que Ele disse no Evangelho de Mateus é que nós não estaremos sozinhos. Ele estará todo o tempo conosco. E Ele está. Isso se vê na palavra que nós ouvimos hoje, na Eucaristia, que vai brotar deste altar da santificação. Ele está, Ele sabe que eu, por ser fraco, por causa do pecado, confuso e tantas vezes desorientado, e pior, resistente nas minhas convicções vazias, Ele sabe que o desafio é permanecer estar ao lado, não julgar em primeiro lugar, mas insistir em querer bem com o amor que o Pai lhe pediu para que nós entendêssemos.
É interessante isso, porque esta vida acontece quando eu me desafio sinceramente àquilo que disse no início, a acolher a misericórdia, a começar uma vida nova, a partir do amor que me toca. E interessante pensar a misericórdia assim, né? O amor veio distante para tocar o pecador resistente, não para agredir, mas para dar consciência de que o amor é a força que move além. O amor ele colhe de tudo que é destruído uma nova ordem. É interessante, porque esse desafio, essa vida, é um exercício que Paulo traduz também muito bom. O nosso bom São Paulo nos fala disso. Ele diz que é uma vida que segue para frente, que é uma vida ocupada do momento presente, do amor que me tocou e do adiante dela, esquecendo o que ficou para trás e se lançando para que o está na frente. E o que está diante de nós? O que é esta vida? É uma vida que tem foco na meta, o céu. O céu é conviver com Deus. Esse convívio não começa quando eu morro, começa quando eu decido por ouvir Jesus Cristo, por ir às fontes de Deus, a palavra, a Eucaristia. Quando eu decido questionar todos os meus relacionamentos a partir da qualidade do meu relacionamento com Deus, sem desculpas, sem mas, sem porquês, enfrentando os medos de confiar. Sabe, é a vida que escolhe ter firme que Jesus é minha primeira companhia. E isso me abre a gestos e atitudes necessários para quem confia em Deus. Quem faz de Jesus sua companhia, confia. E aqui eu vou citar 2 gestos que são expressão de quem confia em Deus. O primeiro, ouvir por meio da oração. E junto com isso, louvar sempre com a vida. É o que nos fala da primeira leitura, sobretudo. Ouvir por meio da oração e louvar com a vida, como resposta ao amor. Isso, por exemplo, nós fazemos quando elogiamos mais as pessoas do que falamos mal. Sabe que fazer jejum de reclamação e de falar mal é um excelente jejum e trabalhoso no tempo da quaresma. Porque olha, se vigiar esse aspecto, nós vamos perceber que a gente tem muita coisa para trabalhar. Quando nós decidimos por elogiar o outro, nós enaltecemos a graça de Deus e os seus traços no irmão e nas coisas. Elogiar é perceber as perfeições de Deus e evidenciar. E se eu não tenho o que elogiar, eu minimamente respeito e rezo. Mas elogiar deve ser um exercício. Não basta não reclamar, não basta não falar mal. É importante colher, reconhecer os traços de Deus e evidenciar o elogio, com o elogio isso. Outro comportamento próprio de quem confia em Deus e quer viver como Cristo, como primeira companhia, é ser otimista. É ser otimista diante dos desafios e procurar ajudar as pessoas a ver o lado que o amor oferece diante das pessoas, dos acontecimentos, das coisas. E aqui é curioso, porque os otimistas são tidos como lunáticos, avoados. Outro dia, quem me conhece sabe que eu de vez em quando ouso escrever poesia, e alguém disse assim, não, aquilo ali é um poeta, junto com outro padre, que também gosta. Eu senti que dizer que era poeta era uma acusação. Chamou de voado, de aluado, de viajante das ideias. E eu falei assim, sou, graças a Deus. Por uma razão simples. Normalmente, uma coisa uma fonte da qual brota poesia, é quando nós vemos o amor de Deus redesenhando as coisas a partir do caos. Como é bonito e interessante ouvir a história de alguém que saiu de um acidente de carro, onde você diz, não sobreviveu, e Deus reorienta a história. Como é bonito perceber daquele caos o tempo novo. Isso é exercitar o otimismo. Como é interessante perceber nas dificuldades que nós experimentamos no cotidiano, que tem sempre um lado bom, ao invés de eu
dizer vai dar errado, não vai dar certo. Vocês lembram daquela hiena depressiva, um antigo desenho? Se vocês procurarem lá no YouTube, vai dizer Hard. Tem lá síndrome de Hard. Normalmente as hienas, né, são animais que riem, pelo menos a gente tem isso na imaginação e a gente supõe, é um mito das hienas. Mas ela é uma hiena depressiva, então ela fica, ó céus, ó vida, ó lua, minha história vai ser destruída e eu estou debaixo dos escombros da história. Como tem cristão que não consegue, por falta de evidenciar o amor, ver esse lado? Eu estou caminhando de bicicleta e minha bicicleta furou o pneu e eu não vou poder acompanhar meu turno, minha equipe, blá, blá, blá. Mas eu posso agora fazer outra coisa. Ficar em casa, arrumar alguma coisa que precisava de tempo. Eu redesenho as coisas depois do amor que nasce de um reajuste a partir de uma situação. Como é interessante como você e eu somos expressão de otimismo, porque quando saímos da confissão, com razões para irmos ao inferno, saímos perdoados como a pecadora. Não é otimismo? Temos chance. Eu tenho chance. Bom, com isso, eu quero sugerir um exercício de santidade claro e nítido. Nós, nessa semana, vamos viver a semana mais imediata em preparação para a nossa Semana Santa. Em muitas paróquias e muitos setores de Brasília estão acontecendo os mutirões de confissão. Ocasião onde vários padres se reúnem para atender uma comunidade. Nós também vamos experimentar isso na nossa comunidade. Na terça-feira, às 20 horas, vamos ter aqui um grupo de padres que vai nos ajudar nesse processo. Às 19h30 vamos ter uma celebração penitencial e às 20 o atendimento das confissões. Vários padres. Eu queria lembrar de uma coisa que acontece na confissão e te pedir para fazer disso o seu exercício de santidade. Lá tem uma coisa chamada ato de contrição. O ato de contrição é a oração com a qual nós manifestamos o arrependimento dos nossos pecados. Então, nessa semana, eu quero propor a você, seja sincero no seu ato de contrição na hora da confissão. Talvez você me pergunte assim, mas padre, eu nem me lembro de um texto de ato de contrição. Não é uma novidade. E aqui eu me lembro que o maior desafio não é ter um papelzinho na mão, é insistir em repetir aquelas palavras tantas vezes quanto forem necessárias para que eu guarde essas palavras. Aqui eu me lembro de um padre formador do seminário, padre Oscar, muito sábio. Nós que éramos orientados por ele dava sempre um presente pouco antes da gente ser ordenado, porque a gente tinha um problema em relação a isso. Se decorar um ato de contrição é um desafio, para nós decorar a fórmula da confissão era um desafio no início. Então o que ele falava? Bem padre Oscar, bem assim, meu filho, não se preocupe, eu vou te dar uma colinha e você repete, vai para o mutirão e repete. E era interessante porque eu pedi duas, porque eu perdi a primeira, eu sabia que ia perder muito nisso. Mas quando eu perdi a segunda, eu já tinha em mente, já as coisas fluíram. Não tinha problema abrir a colinha e ter na mão o olhar do que eu devia dizer e percorrer, para viver aquele momento de misericórdia com o irmão. E sabe por que eu estou pedindo a vocês esse ser sincero no ato de contrição como exercício de santidade? Porque quando a pecadora ouve Jesus dizendo, eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais, ela tem presente o que significam estas palavras. Ela reconhece, eu fui perdoada. Ela sabe ela entende o que significa que deve começar uma vida nova sem pecados. Sabe, no segredo das nossas confissões sacramentais, quantas coisas não ficaram para trás no banho do perdão de Deus, para que eu olhasse adiante, olhasse para o alto. E daí por diante ela viveu correndo para a meta, atenta a Jesus e vivendo a decisão de confiar nele, deixando seus pecados para trás e passando a comunicar o amor de Deus que a salvou e a renovou. Tudo isso é conteúdo do ato de contrição, que expressa com as suas palavras a consciência de que eu fui perdoado, a consciência do que eu fui perdoado. E aqui eu já chamo a atenção para fazermos um bom exame de consciência, porque, cuidado, não banquemos aqueles que querem sair pela tangente na hora de confessar, porque é difícil, me confesso também, sei que não é fácil, de você acusar seus pecados.
usando expressões do tipo toda vez que, sempre que. Isso tudo é uma entrega de quem não preparou efetivamente a sua confissão. Então, eu preciso pontuar porque eu preciso saber do que eu fui perdoado. E no exame você vai reconhecer isso. A pecadora sabia do que ela foi perdoada. Sabe? E mais, sabia do amor que era oferecido como pena. O perdão se manifestava o amor se manifestava naquele perdão. E o arrependimento é a minha manifestação de recomeço. E o ato de contrição é a minha manifestação de arrependimento. Nessa semana, seja sincero no seu ato de contrição. Nessa semana, reveja a sua história como um bom cristão, elogiando mais, sendo mais otimista. Reveja a sua consciência como cristão de quem se porta como quem é amado e vive o desafio de viver uma vida nova, evidenciando o amor. Nessa semana, faça esse exercício de ser sincero no ato de contrição. Se você não tem um decorado, elege um, coloca na mão e quando for se confessar, faça desse ato a oração que você quer consumir sempre, quando você pecar. Lembrando que o ato de contrição não precisa ser rezado somente no momento da confissão. Toda vez que eu pequei, ou eu faço um exame de consciência breve, sobretudo antes de dormir, muitas vezes, eu posso e devo rezar um ato de contrição, que ele vai arando a minha alma, me fazendo mais sensível para o pecado que me fere e para o amor que me reencontra e me recompõe. Que Deus nos ajude. Amém.